beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é
de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo, e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Compaixão de mim, preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim, faz-me bem aventurado em ti. Misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego
confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Me ensine a ver quem sou você. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Vou ficar em pé para cantar essa. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus quem tudo Ele tenha
expressão do seu ser. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a ele não pertença, e em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença, e em tudo existe graça. Cantemos sim. As mulheres.
sem cor. Tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã. Tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou. Substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. O Senhor, poderoso e forte, me encontrou. Substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro. Eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro. Eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. E o Senhor, poderoso e forte, me encontrou. Substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro. E eu amarei para sempre, e eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro, ele me amou primeiro. E eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. Ele disse haja noite e dia, ele disse haja água e céus, ele disse haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse nadem, voem, andem. Ele me tirou do pó da terra. Ele viu que tudo ficou bom e depois foi descansar pra me ensinar como ele andar. Ele disse haja noite e dia, ele disse haja água e céus, ele disse haja. Bom dia, igreja. Queria convidar vocês para ficar de pé. Dar bom dia pro pessoal de casa também, que estão assistindo a gente. Salmo 122 diz que alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. É muito bom quando a gente pode estar reunido como igreja, como corpo de Cristo, que a gente possa aproveitar esse momento com muita gratidão no nosso coração e tirar esse momento para louvar o nosso Deus também. Pedir para mim fazer uma oração? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por esse sol. Te agradeço porque mais uma vez nós podemos estar na Tua casa, Deus, para entoar louvores a Ti, Deus, para ouvir da Tua palavra, Deus. Que o Senhor possa estar nos abençoando nesse momento, Deus, possa estar abrindo os nossos corações, Deus, para que nós possamos realmente entender aquilo que a gente está cantando, Deus, e que nós possamos também praticar a Tua palavra, Deus. Que o Senhor seja conosco em todos os momentos, Pai, nos abençoando nessa manhã, Deus. E é isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém. Estamos todos
todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo bom Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar e uma igreja forte edificar. Pra louvor de sua glória, vem Senhor, sua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem Senhor e reina hoje aqui. Pra louvor de sua glória, vem Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem Senhor e reina hoje aqui. Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor e reina hoje aqui. Peregrinando sobre os montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche minha alma, glória dos céus, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras em toda parte, o Salvador não pode ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga. Vem ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão. Mais e mais perto, seguindo o Mestre, passo gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Ontem a gente estava nos Jovens e a Gi
ela trouxe um testemunho de algo que aconteceu na semana dela em relação a entregar as coisas para Deus e não buscar os homens, mas colocar tudo diante de Deus. E eu estava pensando sobre isso, e eu queria ler com vocês Salmo 37, 4 e 5, que fala: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Acho que muitas vezes, que nem ela comentou ontem, a gente busca conselho de homens, a gente busca aquilo que os homens têm a nos dizer e não entrega e não confia no nosso Deus, que é quem governa tudo, quem está no controle de tudo. E assim como esse versículo, essa música fala sobre isso. E que a gente possa, a começar por mim, sempre buscar primeiramente Deus e o que Ele quer para as nossas vidas e descansar nele. A partir do momento que a gente descansa e entrega, o nosso coração tem paz. Então que a gente possa pensar e refletir sobre isso e colocar tudo diante de Deus, que Ele está pronto a nos ajudar e nos dar o descanso. Agrada-te do Senhor, e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é o teu castelo, teu refúgio na tribulação. Descansa no Senhor, Ele agirá. Agrada-te do Senhor, e Ele fará aquilo que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a tua salvação. Ele é o teu castelo, teu refúgio na tribulação. Descansa no Senhor, Ele agirá. Vamos orar? Pai querido, muito obrigada porque podemos descansar em Ti, podemos nos entregar a Ti, entregar as coisas que estão no nosso coração a Ti. Te agradeço porque o Senhor nos dá a paz que excede todo entendimento. Te agradecemos porque podemos estar reunidos aqui como igreja para Te louvar, Te adorar e também estudar a Tua palavra, Deus. Cuida de cada um que está aqui, cuida desse momento. Do Alex que vai trazer a palavra, que ela possa estar entrando em nós, Deus, e que a gente possa aprender mais de Ti, Deus. Cuida de cada um aqui, das nossas famílias, e que tudo que seja feito aqui, Deus, seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Alex? Obrigado, João, se não fosse você. Bom dia, amados, tudo bem? Apagar a luz fica melhor para a gente visualizar. Abra a palavra do Senhor no livro de Apocalipse. Não fui eu. Se foi sem querer. Capítulo 1, Apocalipse, capítulo 1,
Nós vamos dar continuidade àquilo que o pastor Maurício já iniciou na semana passada, falando desse livro. Só para a gente recordar, nós, já há um bom tempo atrás, temos falado de Apocalipse, e a introdução desse livro, ou do assunto, o pastor Marcos, pastor Maurício e eu, nós começamos a falar um pouco sobre uma base, ou algumas concepções de olhares para o Apocalipse, e falou-se lá do pós-milenismo, pré-milenismo histórico, dispensacionalista, também falou-se do amilenismo, tá? Que aí me perguntaram esses dias, um jovem, né? Alex, dessas concepções, qual você gosta mais? Eu gosto do amilenismo, eu sigo a ideia do amilenismo. E há um bom tempo atrás, numa escola dominical, quando nós falávamos sobre evangelismo e missões, eu fiz uma explicação do amilenismo, mas eu não usei o termo amilenista, né? Eu ranquei o assunto com o tema amilenismo, porque eu sei que poderia gerar perguntas demais ou gerar resistência para algumas pessoas, e nós ensinamos o reino de Deus aqui, na visão milenista, mas com o tema de pregação do evangelho. E a igreja, ninguém questionou, então a igreja engoliu bem, né? Aceitou bem a visão, né? Porque se colocasse o título amilenismo, talvez teria resistência nesse sentido. E para a gente lembrar aqui, nós estamos falando, e a partir do capítulo 1, nós começamos a trazer a interpretação do livro de Apocalipse com a visão amilenista, tá? Que é onde o pastor Maurício e eu somos formados e navegamos e gostamos mais nesse assunto. Então, tudo que nós vamos estudar em Apocalipse está dentro desse contexto amilenista. Então, ao estudar todo o livro, você, querendo ou não, você vai compreender os princípios amilenistas, que é o que a igreja presbiteriana utiliza bastante, apesar de termos outros pastores que aceitam outras visões, que é o caso do pastor Marcos, que é pré-milenista histórico. Tá bom? Mas esse milênio, só para a gente recordar. Quando Cristo veio a esse mundo, e nos evangelhos, os 4 evangelhos começam a falar, Jesus começa anunciando assim, né? Próximo está o reino de Deus. O meu reino não é nesse mundo. Quando esse reino chegar, vocês vão conhecer. Depois ele começa a mudar o seu discurso. Quando eu for pregado no madeiro, eu vou atrair a mim todos, não só judeus, como gregos, romanos e outros povos. Depois, metade do seu discurso, ele começa dizendo, o reino está muito próximo. Aí, na cruz, ele vai dizer, Pai, está consumado. Aí, antes de for assunto ao céu, ele fala, o meu reino chegou. O meu reino já existe. Ele não é desse mundo, mas ele é do reino celestial, que reina no coração dos crentes. Então, nós entendemos que o próprio discurso de Jesus, ele começa a anunciar o reino, já em João Batista, ele implanta o reino, quando ele foi morto, foi crucificado, e quando ressuscitou, e ali dá o início do reino milenar, que para nós não é literal, é figurado, é um tempo, e o fim desse reino está na promessa da sua vinda, a sua segunda vinda, quando ele virá buscar a igreja, ele vai ressuscitar os mortos, terá o grande julgamento, o arrebatamento, todos os processos, né, que acontecem no fim dos tempos, que é a conclusão do seu reino. E o reino começa de Cristo a sua segunda vinda. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós começamos a ler Apocalipse, no capítulo 1, e foi o assunto que o Maurício já iniciou na aula passada, nós vemos que a revelação de Apocalipse, e o Maurício falou sobre o termo Apocalipse, né? Apocalipse, que é a revelação, é Deus tornar público, Deus tornar conhecimento, a ideia de um objeto encoberto por um véu, um pano, e Deus retira esse pano para que possa ter a compreensão, e Deus deu isso a João. E a compreensão, ele diz assim, escreve as coisas que você está ouvindo e vendo. Mas escreve que coisas são essas. Ao que estão acontecendo
e o que irão acontecer. Então, se nós entendermos de que o Apocalipse é a revelação de coisas presentes e coisas futuras, então presente de que época? Então, fatos existentes, fatos que já estavam acontecendo, né, no tempo de João, o ano 90 depois de Cristo. E, na verdade, o Apocalipse vai revelar, nos seus 7 ciclos, de que desde o nascimento de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Então, dentre o fato que já aconteceu, implantação do reino, primeira vinda de Jesus, até a conclusão do reino, né, nós temos vários fatos acontecendo. Então, nós temos que olhar o Apocalipse de 2 prismas diferentes. Primeiro, com o olhar de João. Né, o que estava acontecendo no período do apóstolo João. Ele estava preso, então havia uma perseguição com Domiciano, segundo Nero. Então havia alguns acontecimentos que já eram reais, que estão registrados no Apocalipse. Se para João era presente, para nós hoje é passado. Isso mesmo. Aí ele mostra que coisas que para João eram futuro, que iriam acontecer, para nós, igreja, hoje é presente. Então, nós temos que olhar o Apocalipse com esses 2 olhares. João estava querendo dizer o quê? O que estava acontecendo para ele, que era presente, e coisas que iriam acontecer no futuro. Nós olhamos isso como algo do passado, que já aconteceu com João, os apóstolos da igreja primitiva, coisas presentes que acontecem hoje e futuro, tanto para João como para nós, que é até a segunda vinda de Cristo. Então, o Apocalipse, ele trata desse tipo de revelação. Coisas que já aconteceram, história da igreja, história da nossa sociedade, coisas que estão acontecendo, né, que nós vivenciamos, profecias de coisas que estão acontecendo e coisas que irão acontecer, que fala principalmente da vinda de Cristo e a derrota de Satanás e a libertação total da plenitude para esse reino. Então esse reino, ele é o reino do já e ainda não. Ele já existe e é um reino espiritual. A igreja, com a igreja. Mas será na sua plenitude, perfeitamente, quando Cristo voltar a acabar com tudo isso, nos dar um corpo semelhante ao dele, cheio de glória, parecido com Cristo, e lá reinaremos com ele, lá ou aqui, depende da interpretação, reinaremos com ele por toda a eternidade, né, com a glória de Cristo. Então, é dentro desse contexto que nós vamos analisar e estudar o livro de Apocalipse. Certo? Vamos abrir então lá, já que abriram Apocalipse 1, verso 9 ao verso 20. É o que nós vamos trabalhar hoje. Vamos fazer a leitura? Eu leio, vocês acompanham. Diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiros na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Eu ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os seus olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhes uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive
estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e as 7 candeeiros são as 7 igrejas. Tá bom até aí. Eu falava ontem com a Eliane, com a minha esposa, que essa é a parte mais fácil do Apocalipse, capítulo 1, apesar de termos visões já extremamente figuradas aqui, mas é a parte mais fácil de compreender, e talvez a grande essência de compreender Apocalipse está aqui. Até porque quando nós falamos de Apocalipse, e é a introdução que feita na aula passada, nós temos 2 concepções, né? Tem pessoas que não gostam de Apocalipse, porque fala de o fim do mundo, tragédia, morte, destruição, e outros não gostam de ler porque é muito complexo em termos de figuras de linguagem que tem aqui, e é muito confuso, literal, não literal, todo esse contexto. Mas com base no primeiro argumento, nós deveríamos ler Apocalipse, né? A igreja precisa conhecer Apocalipse, porque a visão que ela nos traz, apesar de difícil de interpretação, é uma visão fantástica, é uma visão de vitória, é uma visão de perseverança cristã. E essa foi a intenção de Apocalipse ao revelar a João e depois passar às igrejas. É mostrar que nós temos um Cristo glorioso que já venceu, né? Que ele não é aquele Cristo que estava na cruz, humilde para morrer, mas é aquele que tem a chave do inferno, da morte, e já venceu. É isso que nós vamos ver um pouquinho hoje. Mas vamos lá. Então, a introdução, que é a aula passada que eu vou continuar, o Maurício fez essas reflexões para vocês, com base no que nós já vimos, sobre uma visão gloriosa do noivo da igreja, se temos honrado esse noivo, estamos preparados para encontrar com ele, né, quando ele vier, ou quando a nossa senha for chamada. E fala sobre o nosso papel como igreja, ser lâmpada. Então, para nós entendermos revelação, Apocalipse, é aquilo que já falado, é Deus abrindo o entendimento de João para a igreja de uma pequena porcentagem daquilo que é o céu, mas também de uma grande porcentagem de conhecimento do que é a vitória de Cristo aqui nesse mundo. E a vitória com a igreja que nós vamos ver. Só que, como eu tenho ensinado no IPEM, que nós temos que estudar a história e compreender os seus pilares de construção, eu fiz um desenho aqui que vai falar sobre algumas perguntas, né, para nós relembrarmos Apocalipse. Quando foi essa revelação? Qual o pano de fundo, o contexto que a revelação acontece? Tá, ok? Aonde foi? Pátimos, tá? Aonde foi? Por que Pátimos? Qual a intenção? O que João estava fazendo lá? O porquê? Para quem? 7 igrejas, que nós vamos aprofundar muito mais a partir do capítulo 2, que é específico às cartas às 7 igrejas. Né? E qual a finalidade, né, do livro de Apocalipse? É que Cristo governa sobre tudo. Ele é o Senhor. Então nós vamos compreender um pouquinho desse pano de fundo hoje, que é a explicação do capítulo 1. Então, Domiciano, ano 81, ano 92. Quem foi esse imperador? Ele foi, depois de Nero, teve Flávio, outro imperador, teve Tito, outro imperador. Tito foi aquele que fez a guerra, que destruiu, né, Jerusalém e destruiu o templo, né? Foi no ano 70 que ele fez o povo foi disperso por todo o mundo, que o segundo templo foi destruído. Depois de Tito, veio o neto dele, né, Domiciano. 82, 91, depois de Cristo, foi aonde ele
foi imperador de Roma e foi aonde ele perseguiu a igreja. Nós temos várias pequenas perseguições desde Jesus até hoje, mas a grande perseguição foi Nero, ao tacar fogo em Roma e queimar vivo, jogar na arena muitas famílias cristãs e dispersar muitos da igreja por todo o mundo. E alguns mais ousados dizem assim que Nero até foi um instrumento. Apesar da maldade, Deus utilizou dessa perseguição para levar o evangelho a vários continentes. Nero foi a primeira grande investida de Roma militarmente contra a igreja. A segunda foi Domiciano, que ele faz uma grande perseguição para destruir a igreja. Mas por quê? Vamos lá. Né? Então, Domiciano, ele combateu a classe alta impiedosamente, senadores, filósofos, aristocracia da época, né? Porque se sentia ameaçado. Olha que legal. Por um lado, o cristianismo iniciou muito bem. Então, Domiciano, ele começou a investir na classe mais baixa, nos trabalhadores. Ele começou a investir dinheiro público na classe dos trabalhadores, mas ele começou a perseguição contra os intelectuais, os ricos, os empresários, os donos de terras, né, o próprio Senado, os políticos da época. Então, ele dividiu a sociedade entre duas áreas: os que me ameaçam e os que não me ameaçam. A classe baixa não ameaça, então eu vou cuidar deles. A classe mais alta, intelectual, de gestão, me ameaça, ou seja, qual é a ameaça? Pode me derrubar do trono, então eu vou persegui-las. Ele começa a encarar uma guerra contra a alta sociedade. Para o cristianismo estava bem, porque vamos dizer que uma grande porcentagem e quase a maioria dos cristãos eram da classe média, classe baixa. Então estavam sendo beneficiados com essa investida dele. Nesse sentido, ele passa também a zelar pela religião romana. Não era o cristianismo ainda. Ela foi se tornar religião oficial só em 391. Aqui estamos no ano 81 a 92. Existia a religião pagã, os deuses romanos, né? E a ideia de que o imperador era um deus. E ele passa a zelar pela religião, pela moral romana, pela cultura romana. Ele aí começa a se dizer que ele era Dominus ac Deus, ou seja, ele dizia que ele era Senhor e Deus. Ele era o representante da divindade, do Deus dele, é claro, né, aqui na terra. Ele era um Deus. Por isso tinha que ser adorado pelos romanos. Só que quando ele começa a zelar para ser adorado, ele consegue acabar com a guerra com os ricos. Aquela ameaça foi derrubada. E como ele se coloca como Deus, aquela classe mais baixa cristã passa a ser o quê? Inimigo. Porque os crentes, cabeça dura e teimosos da época, não se dobravam ao imperador. Passava o imperador, todo mundo de joelho no chão, sinal, e fazia um monte de coisa lá de adoração ao imperador, tinha o culto ao imperador. Os crentes não iam, não se dobravam. Então passa a ser o quê? Uma ameaça a Domiciano. Aí ele começa a fazer o quê? Ele começa a ser tirano contra os ricos que ameaçavam, contra a igreja que o perseguia. Ele começa a matar, a perseguir, a destruir os crentes. Matou muita gente. Aí ele começa a perseguir os apóstolos, e nesse caso João. E ele envia João como escravo à ilha de Patmos. Depois nós vamos ver por que ele não matou João e enviou para ser escravo na ilha de Patmos. Mas então, no contexto de João,
João estava sentindo, vivenciando, presenciando um grande movimento do imperador contra a igreja. Então, talvez na mente de João, ele pode estar pensando, é o anticristo, o diabo se levantou, né? Já era o Nero, mas caiu por terra. Agora já veio o anticristo de verdade, a besta do Apocalipse, que nem tinha ainda, né? Foi ele que revelou, né? Ou a besta, o anticristo, né? Aquele que veio destruir a igreja, é esse cara aí, esse imperador, né? Porque a grande perseguição estava contra a igreja. Estavam morrendo por causa do evangelho. Então é nesse sentido que quando nós vemos em Apocalipse falar muito sobre tribulação, guerras, morte, o espírito do anticristo que Paulo fala em Tessalonicenses, está dizendo o quê? Que essa perseguição já estava acontecendo quando teve a revelação de Apocalipse. Ilha de Patmos. Ilha de Patmos, ele é uma ilha pequena, tá? 13 por 7, uns falam 12 por 10, mas é uma ilha pequena, tá? É uma ilha totalmente isolada, de 35 quilômetros quadrados, então não é um espaço muito grande. O formato da ilha lembra uma meia-lua. A geografia, a ilha era uma terra vulcânica, era uma vegetação ruim para se viver, então não era, apesar da beleza natural que estava envolvido de praias, né? Que eu que sou apaixonado por praias, né? Área de mar, eu ficaria lá tranquilo, mas não nesse período. Hoje diz que é muito bonito lá, eu vi algumas fotos, hoje tem toda uma estrutura, até turismo acontece lá, mas na época era uma ilha-prisão. Patmos, por ser um lugar ruim para se viver, por causa de rochas vulcânicas, a areia, a parte natural ruim de alimentação e tudo mais, né, e rico em minerais, e rico em riquezas naturais, as pessoas, os bandidos, eram jogados lá para trabalhar em serviços forçados e sobreviver. Então se jogava lá e aí alguém me disse assim, mas por que João não fugiu nadando de lá? Porque se você observar ali a ilha de Patmos, ela é aquela bolinha ali onde está ali, ela é 55 quilômetros de distância do porto mais próximo, que é a Turquia. Tá? Então, se o cara nadar 55 quilômetros com 90 e poucos anos, conseguir, vai para o céu direto. Né? Ele vai para o céu direto, né? Porque eu já ia nadando nas nuvens, porque era difícil. Então, jogava-se as pessoas lá, né? E deixava-se para morrer. Quem não morreu, sobreviveu, a lei do mais forte, está no lucro. Mas a ideia jogava-se lá, e aqui fez o desenho da ilha de Patmos, como era lá naquela época. Eu coloquei ali um efeitozinho, só para você ver a distância que era. Tá? Era longe, era uma ilha difícil de viver. Muitos dizem ali que era jogado ali os piores bandidos daquele período. Então, aqueles bandidos ruins, né, que era intratável, não tinha recuperação, eles jogavam lá na ilha de Patmos. 7 igrejas. Dá só um resumo aqui, mas é a ideia de que nós vamos trabalhar isso no capítulo 2 melhor. Quando ele fala 7 igrejas, aquelas igrejas que ele cita, Filadélfia, tal, são no contexto do ano 90, são as principais cidades comerciais da Ásia e da Europa. Então, quando se falava hoje de grande centro comercial, naquela época, lembrava essas 7 cidades que faziam todo o câmbio comercial, toda a riqueza comercial, toda a bolsa de valores da época estavam envolvidas nessa cidade, então envolvia muita riqueza. E por ser uma cidade comercial, o fluxo de pessoas durante o dia era muito grande. Né? Então, o movimento naquelas cidades, a importância para a economia daquela cidade era muito significativo. E por ser ponto comercial, e tudo estava ligado a Roma, também era o centro. Ali possuía os grandes templos do imperador.
Os grandes cultos ao imperador aconteciam nessas 7 igrejas da Ásia. Cidades comerciais, dominada por Roma, culto ao imperador, fluxo muito grande. Então a evangelização de Roma ao culto do imperador era muito forte ali. Consequentemente, os crentes que moravam nessas cidades, eles passavam por grandes perseguições, como nós já vimos por Domiciano. Se o imperador estava perseguindo a igreja, aonde ele perseguia com maior força e poder? Nas 7 igrejas que estavam acontecendo. Aonde morria-se mais gente, mais cristãos, mais famílias, envolviam essas 7 igrejas. Mas é a pergunta que pode ser feita, né? 7 significa o quê? Totalidade, perfeição, função, papel da igreja, do mundo. Né? A gente sabe que na Bíblia, e a gente sabe porque nos falaram isso, né? Que o 7 é o número da perfeição. Aí a Bíblia fala, o 6 é o número de homens, a besta, 666. O 7 é o número de Deus, da perfeição, da totalidade, da santidade, do pleno, tudo. Por que o número 7 significa isso? Porque alguém disse para você que é isso? Né? Ou porque a Bíblia nos ensina? E qual é a base para a gente dizer que o 7 é de Deus e o 6 é o número de homem? É simples, Gênesis. Né? Deus, o primeiro dia, criou, o segundo dia criou, o terceiro dia criou. Chegou no 6º dia, qual foi a criação principal? O homem. O 6º dia representa, traz a lembrança aos judeus, tá? De que no 6º dia o homem, o Adão, a mulher, o homem foi criado. Então, qual é o dia do homem? O 6º dia. No 7º aconteceu o quê? Deus terminou toda a plenitude da sua criação. Deus sentou para descansar no sentido de eu vou contemplar a beleza da minha criação. E ele ficou admirado com isso e viu Deus que tudo isso era muito, muito bom. E era o 7º dia. Então o número 7 é o dia de Deus contemplar a sua plenitude da criação. Perfeição. O 6º, o homem como criação, que ainda não é perfeito, será perfeito um dia lá no céu. Então, por isso, quando a Bíblia fala, usa o número 7, e nós vivemos aqui o 7, ele fala do quê? De plenitude. Então, essas 7 igrejas, ela tem a função de ser a representação da totalidade da igreja cristã, em todos os tempos e em todas as épocas. Então, Apocalipse, quando fala as 7 igrejas, é que elas representam as suas características, a sua ação no seu momento histórico, mas ela fala, o que quando se dirige às 7 igrejas, está falando que a mesma direção é para a igreja do Senhor em todos os tempos, na plenitude. Então, hoje nós somos parte das 7 igrejas de Apocalipse, não da Ásia, mas como figuração, representação da igreja da perfeição. Por isso que Apocalipse é para nós hoje, porque além das 7 que nos representavam lá, nós fazemos parte dessa plenitude como igreja do Senhor na criação. Tranquilo? Fácil, né? Finalidade. Qual o objetivo de Apocalipse? Revelar o Cristo glorioso. Mostrar que Ele é o Senhor da história e na história. Eu sempre faço essa frase, eu gosto muito, porque nós cremos que nós temos um Deus que no dia a dia da nossa história, da história da igreja e da história secular, nós vemos Deus agindo como agente prático de fazer história. Mas além dele ser o responsável o verbo eu sou de fazer a história, ele também é aquele que está no seu trono, regendo, administrando toda a história. Ele é o Senhor da história e na história. Por isso que nada foge do seu controle. E é isso que Apocalipse vai mostrar. Levar esperança em meio à perseguição. O contexto de João. Então ele começa para a igreja da Ásia que estava sendo perseguida e para João que estava preso dizendo, não se preocupa, tenha esperança,
Porque Deus não só livra das tribulações, mas às vezes Ele vai nos dar força, perseverança, sustento, libertação e vitória no meio da tribulação. Né? É isso que João estava passando, estava preso. É isso que a igreja estava passando, estava sendo perseguida. E Deus disse em Apocalipse, na Revelação, dizendo: eu estou contigo, não temas. Promover o testemunho para a expansão da igreja. Apocalipse vai mostrar também aqueles que morreram, aqueles que lavaram suas vestes com o sangue do Cordeiro, mas que também derramaram o sangue em nome da pregação do Evangelho, que foram os apóstolos, que foram muitos homens e mulheres de Deus que morreram. Quando a gente falava de história com Noipem, quando a gente falava de Constantino, ano 300, Constantino, antes de se converter ou de assumir o cristianismo como fé e assumir Cristo como princípio de vida, ele perseguiu a igreja. E Constantino, após perseguir a igreja, prender e matar muitos cristãos, ele dá um testemunho, isso o historiador Joséfo comenta, dizendo assim: o que mais impressionou foi, esses cristãos estavam dispostos a morrer por um rei que está morto. A fidelidade, a disposição de morrer, de não negar a Cristo, de se sacrificar por amor a Cristo, de não abandonar a fé e perder a cabeça por isso, impactou Constantino dizendo: olha, nós vencemos a guerra, mas esses cristãos são notáveis, porque suportaram a perseguição. Ele não conseguia entender, eles estão defendendo um rei que não está com ele, já foi crucificado. Mais tarde, Constantino conseguiu entender isso e assumir o cristianismo. Porque muitos estavam firmes na perseguição. E isso que Apocalipse vem também nos ensinar. Mas vamos lá então. Já nós fizemos aqui um panorama do capítulo 1 e de Apocalipse. Qual é a sua finalidade, aonde estava, o que estava acontecendo. Agora nós vamos trabalhar aqui, no que chama de homilia. A ideia de pegar versículo por versículo e vamos entender um pouco sobre o que os versículos estão dizendo dentro desse contexto maior. Tá, vou olhar aqui a hora, porque se deixar, nós temos aqui. Se nós fôssemos falar de detalhes de cada versículo ou de cada representação, nós ficaríamos até a noite aqui, com certeza, para falar da riqueza de cada detalhe. Mas nós não vamos fazer isso, não se preocupem, tá? Nós vamos até 10h15 ali concluir. Verso 9. Vamos lá? Vamos ler o verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, o verso 9, ele apresenta aqui um homem, irmão, nosso irmão, vosso irmão, que participa da alegria e a prova de fogo com a igreja. Tá? Ele então não só falando de teorias, eu estou aqui no bem bom e vocês estão sofrendo, então suportem. Não, ele estava sofrendo junto, participante. Então nós vemos aqui, João é participante na tribulação. Como eu citei, desde Nero, Tito e agora com o imperador Domiciano, ele estava sofrendo a perseguição naquele momento. Ele começa dizendo: eu sou irmão, parceiro, companheiro na perseguição, na tribulação. Nós estamos sofrendo, né? E estamos juntos. Né? Não é Coríntios, né? Mas estamos juntos. Né? Ele está participando com. E um detalhe, antes de falar de participação com a igreja, ele diz: eu sou irmão de vocês. Tá? Eu não sou especial porque estou recebendo essa visão. Eu não tenho favor a mais porque estou recebendo essa visão. Por ser o autor de Apocalipse, eu não tenho status diferente. Não, eu sou igual a vocês, irmão. E companheiro aonde? Na tribulação. Ele vai trazer a ideia de toda a perseguição que eles estavam sofrendo, que nós já comentamos aqui desde Nero, Tito e Domiciano. Somos companheiros aonde? No reino.
Ah, milenismo, né? Que reino é esse? Né? A igreja é o povo sobre o qual o reino que já e ainda não. Mas nessa posição a igreja é objeto de ódio satânico. Então vejam bem, ele fala que ele é companheiro no reino. Ele não está falando de um reino futuro. É um reino existente. É o reino de Cristo. Ok? E que reino é esse? Somos nós, a igreja, ele está dizendo. Nós estamos sendo perseguidos. E por que estamos sendo perseguidos? Porque nós que somos o reino de Deus, a igreja, somos alvos de Satanás. Satanás não quer a nossa vitória. Satanás não quer o nosso crescimento. Ele quer nos destruir. Ele quer acabar com o reino de Deus. Ele quer acabar com a igreja, né? Mas não tem jeito. Ele pode mandar a tribulação. Porque eu sou companheiro de vocês na tribulação e no reino de Deus já existente. E sou companheiro da perseverança, que é Jesus, que é manter firme, manter focado, com os olhos em Cristo, né? É viver olhando para esse Jesus Cristo. Aí ele vai dar um detalhezinho interessante aqui. Se eu olho para Jesus Cristo, que na cruz foi pendurado e ressuscitou, eu creio que ele fez isso por mim, eu tenho a salvação. Eu tenho a vitória sobre a morte. Eu tenho a vitória sobre o pecado. O status que me condenava como réu do inferno foi tirado em Cristo Jesus. Ele colocou um status de salvo, santo, eleito de Deus, que vão morar no céu com ele um dia. Quando eu olho para a cruz, eu vejo a mudança de status que ele nos faz. Mas quando eu olho para o Cristo de Apocalipse, eu tenho a certeza de que, além do Cristo da cruz que me deu a salvação, o Cristo revelado em Apocalipse, ele me dá força e esperança para passar pela tribulação. Ele me dá força e esperança para vencer, estar perseverante até o fim. Isso que João está falando para a igreja. Está sofrido? Tá. Mas vamos olhar para quem? Para esse Cristo que ele vai apresentar agora. Aí continua no verso 9 ainda. Local identificado, ilha de Pátimos. Ilha prisão de Pátimos, como nós já sabemos muito bem. A razão do exílio é declarada. Ele também fala por que ele está sendo preso, por que ele foi preso e perseguido. Pela pregação que tem. O discurso dele, a fala dele, por onde ele passava, ele falava do quê? Do Jesus da cruz. Por onde ele passava, ele falava do quê? Da salvação em Cristo. O Tiago ontem, no estudo dos jovens, que os jovens do IPEM estão fazendo agora no sábado à noite, ele falava que a pregação da igreja ela tem que iniciar ou terminar falando da cruz de Cristo. Ela é cristocêntrica. Essa é a salvação do povo, por meio da cruz. Né? E ele pregava o evangelho por onde ele ia. E como o imperador estava preocupado com a ameaça da igreja, ele não aceitava essa pregação. E esse evangelho mostrava Jesus como rei, e não o imperador como Deus. Então não servia. E o testemunho de João, ele não só falava, mas ele vivia. Ele se reunia, ele testemunhava, ele adorava, ele estava ali dia a dia falando, vivendo, demonstrando amor, falando da palavra do Senhor, e por causa disso ele se tornou uma ameaça ao Império Romano. Se ele era uma ameaça e o imperador matava os que o ameaçavam, por que ele não mandou matar João e jogou na ilha de Pátimos? Já pensaram nisso? Não era mais simples ele mandar cortar a cabeça de João e resolver o problema? O imperador não era desinformado. Tinha estratégia militar, tinha formação intelectual, tinha todos acesso aos livros, tinha conselheiros, tinha um monte de possibilidades de governo. Ele sabia se ele cortasse a cabeça de João, como aconteceu com muitos outros por ali, ele não ia acabar com o problema. Ele ia criar um mártir. Então, se ele pega e tira a vida de João,
em praça pública, ou na arena, ou queimado vivo, cerrado ao meio, como era costume deles. O que ia acontecer com o testemunho de João? Ia ser muito mais forte ele morto com seu testemunho, que morreu por amor a Jesus, do que vivo. Então, matar João não era uma opção para ele mais, porque ele ia criar um mártir, um herói da fé, onde o povo iria falar assim: quero ser igual a João. A fé de João eu quero ter. Então, qual é a estratégia dele? Vou pegar esse velhinho, teimoso, que fica falando desse Jesus, vou jogar numa ilha de prisão no meio de bandidos. Lá eu vou calar o testemunho e a voz de João. Lá eu vou jogá-lo, ele vai cair em esquecimento. Ele morre naturalmente lá, ou alguém mata João lá. Assim eu tiro o mártir, eu tiro o herói e coloco ele em esquecimento. Eu vou calar a sua voz. Essa é a intenção. Vou jogar ele na ilha de Patmos, ele vai ser calado naturalmente, cair em esquecimento. E como é irônico e como Deus trabalha na história, não é verdade? Se o propósito era calar, fechar a boca de João para que ele não testemunhasse, Deus lá no lugar de silêncio, ele coloca uma linda revelação para o mundo todo. Deus transformou o lugar que iria ser para calar João e colocou talvez a principal voz hoje para a igreja, né, para ser anunciado. João teve a revelação do Apocalipse. Vamos lá. Verso 10. A forma da revelação. Ele estava em espírito. Agora você me pergunta: Alex, como que é esse tal de espírito? Não sei. Uns dizem que saiu do corpo e foi sua alma para o céu e lá recebeu. Outros dizem que entrou em êxtase e Deus trouxe o céu até ele. Outros dizem assim que Deus arrebatava, até vi um videozinho, que Deus arrebatava em várias situações da história, né, quase como uma máquina do tempo, presente, passado e futuro, para que ele pudesse ter a revelação. Como foi sair ou estar em espírito? Não sei. Eu sei que Paulo fala que em espírito ele foi levado ao 3º ou 7º céu, e lá ele pôde ver um pouquinho da glória de Deus. Como é isso também não sei. Se Paulo voou, se não sei dizer. O fato é assim que Deus se manifestou a ele, né, e revelou isso. E esse estado de espírito que destaca no livro do Apocalipse, da revelação de Deus. Então, como foi, ou como que é esse em espírito, né, a Bíblia não deixa bem clara para nós nesse sentido. Mas foi assim, porque está na Bíblia. Mas como é, eu não sei dizer para vocês. E se alguém tem a resposta, depois me conta, por favor. Porque é muito interessante saber isso. No dia do Senhor, no domingo, né, provavelmente João estava ali no seu momento de adoração, no seu momento de reflexão, no dia do Senhor. E para o judeu cristão, o domingo era o dia de festa, celebração da morte e ressurreição, da vitória sobre a morte. E foi no domingo, no dia do Senhor. Poderia dizer: Alex, o dia do Senhor não é aquele dia especial da vinda? Não, aqui mesmo é o domingo, o dia do Senhor. Tá? Inicia com o processo de ele escuta, depois ele começa a ver, ter essa visão. E o que ele escutou? Uma grande voz como de trombeta. Quando falava-se de trombeta, ou a corneta, na época do povo judeu, qual é a ideia que tem? Quando se estava pronto para uma guerra, para atacar alguém, ou ser atacado no momento de Israel e suas lutas, soava-se, tocava-se a trombeta, para que o povo estava ligado, atento, acordado, por causa da iminência da guerra. E para muitos, isso era assustador. É um sinal de alerta, é um sinal de perigo, né? Era o campo de guerra. Então ele escuta uma voz, e nessa voz estava envolvido ali como trombeta, algo arrebatador, algo assustador, aqui identificando que é algo sobrenatural, algo de cair o queixo de medo. Verso 11.
ele diz que a revelação deve ser escrita, né? E isso deve ser registrada a todas as gerações futuras. Escreve o quê? O que você está vendo, o que está acontecendo, tá? O que vai acontecer no futuro. Isso nós já falamos, tá? A nossa perspectiva de olhar. Destinatário, as 7 igrejas, nós já falamos também um pouquinho sobre isso. Quem são as 7 igrejas? A sua perfeição na representatividade. Nós vamos estudar isso no capítulo 2. Quando João escreveu? Ele escreveu em Pátimos ou em Éfeso? Diz a tradição da história, os historiadores, de que João não morreu na ilha de Pátimos. Ele ficou lá 2, 3, alguns anos na ilha de Pátimos. Quando Domiciano morreu, e a morte de Domiciano foi, ele tinha medo das ameaças, o próprio Senado pagou alguém para matá-lo, a facada, né, e caiu o seu trono. Quando ele morreu e o seu filho assumiu o império, João foi solto. Aí João voltou para Éfeso. Ele morreu de velho em Éfeso. A pergunta é, ele teve a revelação na ilha de Pátimos. Ele escreveu quando estava na ilha e mandou essas cartas para fora, ou ele escreveu a revelação que teve na ilha, mas escreveu quando estava morando em Éfeso? Não sabemos exato dizer sobre isso. Existem as duas possibilidades históricas. Mas alguém, e eu gosto muito disso, disse assim de que uma das explicações porque João escreve com tantas figuras de linguagens, de dragão, asas, olhos e coisas assim, é porque ele escreveu na ilha de Pátimos e encaminhava, mandava essas cartas pelos soldados às igrejas. Por isso nós temos 7 ciclos de interpretação, né? Por quê? Porque os soldados, quando pegavam qualquer carta de um prisioneiro mandado para alguém, os soldados liam essa carta para ver se não tinha uma estratégia de fuga ou algo contra o imperador. E quando eles olhavam e liam a carta de João, eles davam risada e diziam, esse velho está doido mesmo. Olha o que está escrevendo. Né? Não tem sentido todas essas coisas. Não, o velho não escreve nada com nada. Ele está louco. Né? Dragão com 7 chifres, 5 olhos, 10 asas, cai um chifre, vem outro chifre, nasce um chifre. O que está acontecendo aqui não dá para entender. Ah, libera essa carta logo porque não tem ameaça nenhuma mesmo. Tá? Uma das explicações é dada sobre a figura de linguagem tão complexa, porque para a carta chegar ao seu destino, às 7 igrejas, também sem ser censurada ao exército. Mas também muitos acreditam que na cidade de Éfeso, antes de morrer, ele escreve e envia. Né? O fato é que ele escreveu e não sabemos quando exatamente foi o seu escrito. Verso 12 a 16. E chega ao auge da revelação. Aqui ele começa a apresentar o noivo. A noiva de Cristo, desculpa, a igreja. Então vejam bem, ele fala do contexto, aonde eu estou, para que serve, finalidade, isso. Agora eu vou apresentar Cristo como glorioso, mas antes de mostrar Cristo, ele mostra a igreja. Porque tem um papel muito importante, né? Antes de mostrar Cristo, ele mostra a igreja. Então, lógico, você já entendeu que é onde eu vou chegar, que para as pessoas olharem para Cristo, eles precisam olhar para a igreja. Tá? Que é o papel da igreja. Mas vamos ver lá. Ele vê, a partir do verso 12, né, 7 candeeiros e 7 estrelas. 7 candeeiros, 7 estrelas, tem a noção de que, como Jesus, quando veio, disse, eu sou a luz do mundo, quem olhar para mim e andar comigo, jamais terá trevas, né, porque eu brilho. Ele vai dizer agora que a igreja tem a função de Cristo. Nossa, Alex, a igreja é Cristo? Não. Estou dizendo assim que a mesma função que Cristo testemunhou sobre a salvação das pessoas, e foi assunto ao céu, e nos deixou o Espírito Santo, agora a igreja tem o papel de brilhar, de ser o sal, de ser a luz desse mundo.
A função da igreja é mostrar o brilho de Cristo. Por isso que ele coloca como a igreja 7 candeeiros e depois 7 estrelas. Né? O que é o candeeiro? O 7 é a perfeição, totalidade, né? A santidade, a eternidade disso tudo. E esse candeeiro tinha a função no templo, no tabernáculo ou numa casa, fazer o quê? Iluminar, trazer a luz, revelar os perigos que acontecem da escuridão, de bater, se machucar, cair, quebrar e morrer. A luz ilumina o caminho, os passos são iluminados. Então, dizendo assim que quando ele fala da noiva que é a igreja, e diz que ela é o candeeiro, e depois a estrela, está dizendo que a função da igreja é ser a representação da glória de Deus. Ou seja, quando ela testemunha e quando ela prega o evangelho, nós levamos luz às pessoas, e as pessoas são iluminadas com o evangelho, saem das trevas e vêm para a maravilhosa luz. É o papel da igreja. Qual é a função da igreja hoje, da noiva? Ser luz nesse mundo. Por isso que ele coloca a expressão candeeiro e estrelas. O mundo pode ver a glória de Deus, o mundo não pode ver. O mundo não, está errado ali, não pode ver a glória de Deus por outros olhares. É somente pela igreja, somente pela pregação do evangelho. Nós somos testemunhas de Cristo e nós temos que brilhar para que as pessoas possam crer nesse Jesus. Verso 13 a verso 18 ainda, o verso 13. Né? Agora ele apresenta o noivo. Então vejam a sequência de João, ele dá o contexto do que estava acontecendo, ele mostra a igreja, que é o candeeiro, a sua função, que é a noiva. Agora ele mostra o noivo. Agora ele vai falar de Jesus. Ele vai revelar o Jesus do Apocalipse. Aí ele começa no verso 13, falando das suas vestes. A expressão lá, as vestes talares e um cinto de ouro, tudo mais, para o judeu trazia a seguinte reflexão. Eram roupas do sacerdote e do rei. Então está prefigurando o que ali, que Jesus é o sacerdote que tinha a função de levar as pessoas a conhecer a Deus. No Antigo Testamento o sacerdote tinha o papel de levar o sacrifício, né, do cordeiro, de apresentar as ofertas das pessoas no Santo dos Santos, o sumo sacerdote. Então Cristo é aquele que leva, nos apresenta a presença de Deus, a glória de Deus. Mas ao mesmo tempo é aquele que reina no seu trono. Ele é rei, sacerdote, por isso que ele é o Senhor. Quando João vê aquela figura com aquelas roupas, ele diz: meu rei, meu Senhor. Ele não é só o sacerdote que envia, mas também o cordeiro que foi morto, para nos aproximar, nos colocar na presença de Deus. Isso estava bem claro para João. Isso fica bem claro para os judeus, a igreja cristã da época. E hoje tem que ficar bem claro para nós que Cristo é rei. Seu reino, né, já existe. Ele é sacerdote, ele é aquele que nos apresenta. Chega para o Pai e diz, né, eu amo vocês, eu amo aquele povo de Corona Vivida, porque eu os represento. Eu coloco como sacrifício e a apresentação deles na sua presença. 14, sua cabeça. Né? A ideia de cabelos brancos e tudo mais, quando fala assim da sua expressão da cabeça, ele fala de honra, né? O mais velho, sabedoria do mais velho, a eternidade, né? Então ele fala assim sobre a santidade. Ele está mostrando que aquele que estava, aquele rei e aquele sacerdote, ele é eterno, ele é santo, ele é puro, ele tem honra, ele tem sabedoria, ele é o Senhor. Seus olhos, né? Aí quando fala assim do poder do seu olhar, ele está falando assim sobre a onisciência desse rei. Todas as coisas ele tem o conhecimento.
A Bíblia é bem clara que diz assim que antes da fundação do mundo, ele conhecia todo o projeto, todos os acontecimentos. E ele sabe, antes da fundação do mundo, até como o mundo já irá terminar. Então nada foge. Jesus, Deus, não é pego de surpresa. Eu vi uma pregação esses dias aí na internet, dizendo assim que o coronavírus surpreendeu Deus. Eu falei, misericórdia, né? Deus não é surpreendido por nada, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, nada acontece sem o saber, o conhecimento dEle. Então, a ideia dos olhos fala do seu conhecimento, seus pés, bronze, forjado, polido, a ideia de sustento, né? Fala sobre a sua onipresença. Ele está em todos os lugares, tem o equilíbrio, tem o controle, porque Deus é onisciente, onipresente, Ele está em todos os lugares. Tem uma figura de Thomas Hobbes, um sociólogo, que ele coloca ali uma figura para tentar mostrar, né, o Estado político como o Estado que conhece todas as coisas, o Leviatã. Coloca uma figura, um monstro com olhos por todos os lados. Que a ideia é assim de que o Estado consegue gerenciar todo o mundo. E a ideia do Leviatã dele sai da Bíblia também, dizendo assim de que existe uma visão de que alguém tem os olhos e os pés em todos os lugares. Nada foge do seu conhecimento e nem da sua presença. É nesse sentido que, quando nós falamos para os jovens, principalmente, falamos assim, sobre o pecado, né? Às vezes você olha para o lado, não tem ninguém olhando, vou fazer isso. Não. A onipresença de Jesus, como diz Apocalipse, Ele está lá. Você está sozinho? Tá, não. Ele está lá. Ele está com você. Ele conhece o que vai fazer. Conhece o coração. Ele está lá com você. Você não está vendo, mas Ele está te vendo. Né? Nada sai da presença dEle. Tem um salmo que diz, né? Se eu for no alto monte me esconder lá está o Senhor. Se eu colocar lá no fundo do abismo, lá na profundeza, lá vai estar o Senhor. E tem alguns teólogos que dizem assim, que quando chegar no inferno, não nós, quem for, vai pegar, ufa, escapei de Deus aqui. Não, lá vai estar o Senhor com seu olhar, sua presença, julgando também aqueles. Porque o inferno também vai ter o julgamento de Deus, Ele também vai estar lá, não no sentido morando lá, né? Mas sempre as pessoas vão olhar e falar assim, eu tive a chance de estar com Ele e rejeitei. Sua voz, muitas águas. Nós vamos ter duas expressões de vozes. Essa primeira voz, do capítulo 15, fala da sua capacidade de proclamação das boas novas do reino de Deus. O evangelho, ele é pregado pelo próprio Senhor. A igreja é só a boca de Deus. A igreja é só um instrumento de Deus que vai ter a função de pregar. Mas quem está falando do evangelho é o próprio Senhor Jesus. Então, quando você vai falar de Jesus para alguém, né, você é só um instrumento. Ele já foi à frente. Ele vai falar. Quando nós formamos evangelistas e queremos evangelizar alguém, nós não chegamos assim e falamos assim, olha, você quer aceitar Jesus? E viramos as costas e dizemos, será que deu certo? Nós não devemos pensar assim. Quando nós evangelizamos alguém, nós temos a certeza de que quem está pregando o evangelho é o próprio Senhor Jesus. Ele só usa instrumentos, que é eu e você. Porque toda a ação de salvação, de transformação, de mudança de mente, mudança de coração, quem faz é Ele. E não eu e você. Graças a Deus por isso. Né? Porque Ele é o Senhor da proclamação do Evangelho. Verso 16. Sua mão direita. Ele diz assim que sua mão direita governa e controla. Fala da sua gestão. Nada sai do seu controle. E a mão direita é a mão do agir. A mão da ação de Deus. É nesse sentido que a Bíblia fala assim de que não cai nenhum fio de cabelo. Antes que alguém faça piada, no meu caso eu sei que caiu bastante, né? Não cai nenhum fio de cabelo sem a autorização, sem a
regência sem Deus dizer, está autorizado. Eu vou chegar no céu e perguntar, Deus, por que eu? Né? Por que tanto? Né? Uns têm mais e eu tenho pouco. Né? E Deus vai responder, eu quis assim. Tá bom, se é Deus, né? Mas nada cai do controle, nada sai do controle de Deus. Então a sua vida está na mão direita do Senhor. Você não perde isso. Verso 13 a 18 ainda, verso 16. Sua boca. Agora a proclamação aqui não é mais do Evangelho, mas do Senhor juiz. Ele, com sua palavra, determinou o fim, o julgamento dos ímpios, o julgamento dos crentes e a proclamação do céu. Ele é o Senhor juiz perfeito, eterno, tudo está sobre o seu julgamento. Seu rosto não é mais humilde da cruz. A visão do rosto de Jesus agora aqui é o Cristo glorificado. É o brilho, é o esplendor, é a glória. Não é mais aquele Jesus humilde, que se entregou, que apanhou dos soldados. Agora aqui ele é o Senhor. Ele tem o controle, ele é o Rei da glória. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele rege todo mundo, ele governa sobre todos. É nessa visão, né, que traz a perseverança, porque o Cristo apresentado aqui agora, ele é Senhor e Rei soberano, não é mais aquele que veio para se entregar, ele já se entregou, ele já passou por essa fase, agora ele está reinando soberanamente, ele é o Senhor da glória, tem tudo sob o controle, então não perca a esperança. 17, sua perenidade, ele é o início e ele é o fim. Ele é o primeiro e o último, ou seja, ele existe antes e vai existir depois de todo esse reino. Ele é eterno, ele é sempre, ele está continuidade, ele está participando continuadamente. Verso 18, sua vitória triunfal. Ele diz assim, por que ele garante a vitória? Porque ele tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Né? Então, sabe aquele cara que fecha e abre, que tem o domínio sobre? Ele está dizendo, eu já venci a morte, eu já venci o inferno. Então, se eu fizer assim, tudo vai passar, porque eu sou o Senhor da glória. João, diante disso, verso 17, estamos terminando, ele tem um quebrantamento. Após ver essa glória, essa visão de Cristo glorioso, Senhor Rei eterno, sabe o que ele faz? Ele olha nessa visão, ele fala assim, meu Deus, ele cai como morto, quebrantado, não sou digno, né? Vou ser destruído, é maravilhoso demais para mim. E aí, algo interessante. A mesma mão direita que governa o mundo, que destrói Satanás, que tem a chave da morte e do inferno, a mesma mão direita, a mesma mão desse Senhor glorioso, chega para João, coloca as mãos no seu ombro, na sua cabeça, levanta e fala com ele, dizendo, não temas, eu estou contigo. Olha que privilégio, amados. Nós somos hoje confortados, restaurados, não apenas por um Cristo que morreu na cruz para nos salvar, mas o Cristo glorioso, na sua perfeição, ele se comunica diariamente, colocando sobre nós a sua mão direita e falando aos nossos ouvidos, dizendo, eu estou contigo. Suporte. O verso 19, agora escreve essas coisas que eu te falei. E para encerrar, a esperança em meio à tribulação, o verso 20 vai dizer o quê? Que Cristo governa. Ele vai dizer, a visão que eu te dei, João, sobre os candeeiros, as 7 estrelas, a igreja, eu estou no meio dela. Pastor Renato, na aula do IPEM, ele falando sobre a presença de Deus no meio da igreja hoje, ele diz assim que quando você está aqui agora, Deus está aqui, como se estivesse passeando, se movendo, vivendo, assistindo a pregação do Alex, né, ouvindo tudo isso, ele está presente.
sustentando. Essa visão desse Cristo glorificado, glorioso, é o que João quer apresentar em Apocalipse, dizendo: ele já venceu. Ele já venceu. Significa que a igreja está com ele, a igreja vai vencer. Vencer aonde? No meio da tribulação que João estava passando e que nós passamos todos os dias e que nós e a igreja passará em toda a sua história. Vale a pena permanecer fiel até o fim, porque a garantia é que esse Cristo que João está revelando, né, tem na mão a chave da morte do inferno. Ele garante as nossas. Não é o pastor, não é os presbíteros, não é o Alex, não é ninguém. É o próprio Senhor da igreja que nos dá a vitória. E acabou. Amém? Alguma pergunta? Não? Muito bom. As perguntas vocês guardam para o domingo que vem com o pastor Maurício. Ele tá lá ansioso para fazer as perguntas depois, ouvir as perguntas de vocês. Tá bom? Vamos ficar em pé, amados? Mas tem alguma pergunta mesmo? Se eu conseguir responder, eu posso tentar. Ah, tinha que fazer a pergunta da Josimar. Tinha que ser você, né? Diga, Josimar. São historiadores, tá? José e outros historiadores dizem que ele morreu de velho lá em Éfeso, tá? Que é a igreja que uma das igrejas que ele pastoreou, tá? Mas se você vai ver alguns historiadores que vai dizer que ele morreu de velho em Pátimos, tá? Então isso é uma questão histórica de arqueologia, relatos históricos disso. José, ele faz a seguinte base: nenhum dos escritos de Policarpo de Esmirna, bispo de Alexandria, se eu não estou enganado, ele foi discípulo de João. Esse Policarpo, aquele que foi queimado em praça pública, né, no ano 100, ele foi discípulo de João. Em um dos seus documentos, ele fala que João morreu em Éfeso. Tá? João estava em Éfeso nos seus últimos dias. Mas a Bíblia não relata isso. São documentos históricos. Mas tem historiadores que criticam essa visão e usam outras bases para dizer que ele morreu em Pátimos também. Então existe uma divergência histórica aonde foi que ele morreu, mas o fato é que em Pátimos ou em Éfeso ele morreu de velhice. Tá bom? Talvez o único apóstolo que morreu de morte natural foi João, do restante foi ali brutalmente morto pela mão da perseguição. Ok? É isso? Mais alguém? Não? Graças a Deus. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos o Senhor por ter um pouquinho dessa compreensão da visão de João. Sabemos que ela é muito rica, poderíamos passar muito tempo falando só do capítulo 1, porque ela é riquíssima. Mas obrigado, Pai, porque o objetivo central do livro de Apocalipse é nos trazer o conforto e a segurança de que nós estamos sendo governados juntos de um Cristo glorioso, que já venceu. E que esse Cristo, Pai, nos ensina a confiarmos nele, para que possamos também vencer nesse mundo. Porque Ele é a chave, Ele é a garantia da nossa vitória. Obrigado, Pai, por esse privilégio. Porque além do Senhor nos dar em Cristo na cruz a salvação, nós temos também no Cristo que governa hoje a esperança de vitória, Pai. Então, nesse dia do Senhor, que é o dia que nós celebramos a vitória, nós queremos ainda mais agradecer o Senhor, porque o Senhor nos dá a vitória na cruz e a vitória na nossa vida todos os dias, porque essa visão fala da maravilha do Senhor. Nós agradecemos ao Pai em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha um bom dia, até a noite. Deus abençoe